pela transmissão, Marcos Dexter. Oi, Marcos. Está aparecendo já. Aparecendo só o chat, né? Não. Apareceu. Já, está aparecendo você. Avisa ela aí, por favor, que eu estou aparecendo aqui no YouTube. Paula, avisa a Priscila, por favor. Ah, que maravilha. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Olá. Vocês me escutam, gente? Pessoal que está no chat aí no YouTube, dá um joinha para mim, para ver se vocês estão nos escutando. Olá, Priscila, consigo ouvir você sim. Ah, que maravilha. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Peço perdão aí, desculpa pelo o atraso, tivemos problemas técnicos aqui na transmissão, né? Mas que bom que deu certo. Estamos aqui hoje para a gente conversar sobre um assunto muito importante, né, que tem impacto direto na saúde do trabalhador e da trabalhadora. E para iniciar essa live, eu passo a palavra para o Sérgio Henrique Moreira Cunha, que é o coordenador geral de gestão de pessoas aqui do Ministério da Saúde. Sérgio, é com você. Obrigado, Priscila. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação a gente estar aqui nesse momento, falando sobre os exames periódicos no âmbito do Ministério da Saúde, que foi um avanço muito importante aqui dentro do Ministério, uma pauta que já vinha sendo demandada há bastante tempo. E estamos aqui para falar dessa iniciativa, que é uma iniciativa estratégica voltada à promoção e à prevenção, principalmente, dos agravos relacionados ao trabalho. Os exames periódicos devem ser compreendidos como instrumento de cuidado, contribuem para o acompanhamento das condições de saúde dos servidores, para a identificação de fatores de risco e para o fortalecimento de uma cultura mesmo de prevenção. A ação dos exames periódicos teve início em 2025, é viabilizado por um convênio com a GEAP e representa um passo importante para a gente estruturar essa oferta no âmbito do Ministério da Saúde como um todo. O Ministério da Saúde, tem uma dimensão nacional, diversos servidores em todos os estados, servidores nossos atuando em municípios, muitas vezes de difícil acesso, e para isso a gente precisa mesmo da colaboração de todos, para que consigamos avançar de forma estratégica dentro do Ministério da Saúde para atender a todos os servidores, já foram convocados mais de 30 mil servidores para a realização dos exames. Isso reforça o nosso compromisso aqui da COGEP, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde como um todo, no nosso compromisso com a atenção à saúde do trabalhador e a valorização dos servidores do Ministério da Saúde, que tanto contribui para o SUS e para as políticas públicas de saúde. Então, agradeço a todos a presença, o pessoal que está assistindo a live, e vou passar a palavra aí para o Dr. Jorge dar continuidade. Obrigado. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos ouvindo. Então, vamos lá então. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos os presentes. É um tema importante aqui para a gente, aqui da Vigilância e Promoção, da COAS, da COGEP, enfim, do Ministério da Saúde. E eu vim trazer aqui uma fala um pouco mais abrangente, no sentido de mostrar a importância do exame periódico para o servidor público. Existe, o Sérgio acabou de falar, que foi disponibilizado aí mais de 30 mil exames, mas a nossa participação, enquanto servidor, ela acaba não atingindo uma meta que gostaríamos que atingisse.
Então, eu vou trazer aqui uma conversa com aqueles que estão nos ouvindo, para que a gente possa multiplicar essa demanda para mostrar da importância desses exames periódicos, né? E aquela máxima da vovó, prevenir é melhor do que remediar. Então, o que acontece, né? No sentido aí de cuidar da saúde desse servidor, nesse foco de cuidar do próprio serviço público, né? Porque nós somos o serviço público, nós promovemos saúde, nós somos do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, cuidando do povo brasileiro. Então, assim, nós temos que, para cuidar de alguém, a gente tem que estar bem cuidado, não é isso? Então, o exame periódico, ele às vezes é confundido porque acham que é para ver se a pessoa está apta para o cargo, para trabalhar. Não é. Não é só isso. O foco é a promoção, prevenção e vigilância em saúde. Então, assim, não é um exame admissional, não é um exame punitivo. Eu acabo ouvindo às vezes, né? É, eu sou o Jorge Said, eu sou médico aqui da instituição, também trabalho na área de perícia, e a gente acaba fazendo algumas ações, no caso aí nesses exames periódicos, admissionais, enfim. E aí você escuta, às vezes, das pessoas isso, né, que tem preocupação em detectar uma doença porque pode ser que seja afastado por isso e tal. Isso não faz nenhum sentido. Nós queremos cuidar desse servidor para que ele possa também, junto à nossa instituição, poder trabalhar com condições de vida, com qualidade de vida e avançar nas suas demandas. A importância de buscar nesse exame periódico, né, a saúde individual desse nosso servidor, é detectar doenças precoces, né? Quantos de nós aqui não tem tempo, trabalha bastante e acaba que não se dá conta, às vezes, que tem uma hipertensão aparecendo, leve ainda, mas pode ser detectada. Pessoas que às vezes têm diabetes, não estão se cuidando direitinho, alterações cardíacas que com a idade vão aparecendo, sem falar dos transtornos mentais, doenças crônicas, né? E aí é nessa demanda, é nessa ação que você acaba podendo orientar, né? Fazendo algumas orientações saudáveis para essas pessoas, né? Então, assim, melhorar, dar essa condição ao servidor é dar qualidade de vida para essas pessoas, para elas que possam ter essa relação com o trabalho de uma forma mais sadia, mais saudável, né? Sabemos que no nosso dia a dia, né, algumas coisas acabam aparecendo, né? Problemas osteomusculares, estresse, ansiedade, depressão. Temos aqui várias situações, fora as exposições que alguns dos nossos colegas servidores passam também, como os riscos físicos, químicos e até biológicos, né? Aqui na nossa vigilância e promoção e vigilância, onde a Jácia aí, a nossa gerente, nossa chefe, nós temos aqui uma turma da ergonomia, que desde que eu cheguei aqui, eu acho fantástico. Eles vão nos locais de trabalho, analisam a postura da pessoa, porque parece que não acontece nada, mas no dia a dia, né, acaba que essas pessoas vão apresentando problemas osteomusculares, como eu dei de exemplo aqui. Então, o exame periódico, né, ele tem essa importância de identificar sinais iniciais. E isso que a gente quer, é prevenção. A gente trabalha com prevenção, nós somos da saúde pública e uma coisa forte que nós temos é a nossa promoção e prevenção da saúde, né? E com isso você acaba reduzindo os afastamentos por doença, o menor risco de licenças prolongadas e até aposentadorias precoces, às vezes, que o servidor nem quer, mas acaba que ele adoece de um nível justamente porque acabou não fazendo um periódico ou não acompanhando melhor os seus problemas de saúde que, por acaso, venham surgindo, né? Então, conhecer o objetivo maior, eu queria deixar isso aqui bem internalizado na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo.
o objetivo maior do periódico é conhecer o perfil da saúde desse servidor, né? E com isso, você pode planejar ações de promoção de saúde. Então, é a nossa epidemiologia, os nossos levantamentos epidemiológicos que fazem com que você pode fazer planejamentos de promoção, melhorar o ambiente e a organização de trabalho baseado naquilo que você começa a perceber caso esses servidores demonstrem, né, alguma alteração na sua saúde. É bom lembrar que isso está previsto nas políticas de saúde do servidor. Isso é constitucional, isso é institucional, isso é legal. É uma responsabilidade do Estado enquanto pregador. Então, é um compromisso institucional que nesse caso, o Ministério da Saúde faz com seus servidores, né? Então, assim, eu diria até que o periódico não é um favor, é política pública de saúde, né? Valorizando esse servidor, valorizando o servidor como pessoa, não apenas como força de trabalho. Então, aqui, eu vou reiterar inúmeras vezes, participe do exame periódico, seja sincero nas informações de saúde, não tem necessidade de querer esconder ou deixar de comentar alguma coisa, inclusive trazendo todo o histórico, às vezes até familiar, porque aí a gente sabe que tem algumas tendências, algumas possibilidades daquela pessoa poder desenvolver mais tarde algumas doenças que são familiares. Todos esses assuntos são importantes, né? E com isso aumenta esse cuidado e sabemos que cuidar da saúde hoje é evitar problemas de amanhã. Isso aí a vovó já dizia também. Então, assim, prevenir doenças, detectar problemas precoces, proteger esse servidor e, contudo, melhorar o serviço público, né? Trabalhar assim, adoecer não, mas trabalhar assim e trabalhar com satisfação, né? Servidor saudável trabalha melhor. É complicado, a gente está aqui, às vezes a pessoa chega, estou com tanta dor, não sei o que e tal, e vai ver, era uma coisa que podia ser prevenido em cima desses exames, como no caso aí, o periódico, né? Então, vamos fechar aqui a minha fala, agradecendo aí a participação, colocando à minha disposição, como sempre. Então, o que eu quero deixar bem aqui focalizado é isso. O periódico dos servidores públicos do Ministério da Saúde, ele traz a proteção e a promoção da saúde desse servidor com a intenção de identificar precocemente essas doenças todas, eu dei algum exemplo de algumas aqui, prevenção da saúde relacionada ao trabalho, outra coisa importante, a gente começar a trabalhar situações de alguns levantamentos que apontam que determinadas situações de trabalho podem estar causando algum problema de saúde, e esses achados podem contribuir para que a gente possa se organizar e promover essa saúde junto a esse trabalhador. Com isso, você tem redução do absenteísmo, da incapacitação, esse afastamento por doenças que o próprio trabalhador não gosta, ele está envolvido com situações de trabalho, de projetos, e acaba ficando afastado, às vezes, de uma forma desnecessária, né? Isso é um instrumento de gestão nossa, né? E é importante também trazer o seguinte, que em nível institucional, essas informações elas passam a ser sigilosas, né? Há uma preocupação também com esse servidor de, ao ser detectado algum problema de agravo à sua saúde, isso pode se tornar público. Não é. Aí é uma consulta médica também, e aí a obrigação médica, no caso aí é o sigilo, né? Mas lembrando que isso pode ir para o coletivo de forma a traçar perfis epidemiológicos desses servidores, né? E aí vem a planejar ações de promoção à saúde, prevenção dos agravos e direcionar políticas, né? Que nós fazemos o tempo todo para toda a população do país e, obviamente, temos toda essa preocupação de fazer também direcionar, planejar ações para que a gente possa também usufruir dela, né? Então, reforçando, o exame periódico não é assistencial, ele é estratégico, né? Baseado aí
nas políticas do cumprimento legal e normativo das políticas do Ministério da Saúde, lembrando que ele faz parte da política de atenção à saúde servidor, ele é um subsistema integrado da atenção à saúde servidor, que é o CIAS, que também a gente tem acesso e justamente quando as pessoas vão nos procurar por algum problema de saúde. E o fundamento todo é esse, zelar pela saúde dos servidores. Em síntese, né, o exame periódico ele vem prevenir as doenças, detectar agravos precocemente, proteger o servidor, fortalecer a gestão em saúde e melhorar a qualidade de vida desse servidor, que é um servidor público que presta também atenção à própria sociedade. Agradeço a atenção, me coloco à disposição. Estão me ouvindo? Sim, sim. Opa! João, agora eu vou fazer isso. Eu vou passar para o João, o nosso engenheiro, que praticamente faz toda essa organização nacional, né, para poder aí fazer com que esses exames aconteçam, junto aqui com toda a equipe aqui da Promoção em Saúde, da Vigilância e Promoção. E, João, a palavra é sua. Abraço. Primeiramente, bom dia a todos. Tá? Agradeço a palavra do Jorge. Eu trabalho junto com ele, com o Jaciara, toda a equipe da Vigilância e Promoção do Ministério da Saúde. Tá? Eu estou aqui basicamente para explicar, né, como é essa convocação, como vocês, tá, que estão ouvindo, os servidores estão sendo convocados, vão receber essa comunicação e como proceder para realizar esse exame. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Bem, eu acho que acho que todos já estão vendo. Eu vou entrar, né, o passo a passo de como vocês vão receber essa informação, essa convocação. Inicialmente, o exame como o Jorge falou, né, o exame periódico, tá, uma prioridade, né, da gestão do Ministério da Saúde, tá, conforme a política de atenção e saúde do servidor, a PAS. Tá, poucas pessoas, tá, poucos servidores públicos sabem da existência dessa PAS. A PAS foi criada em 2009, tá? E depois de muita luta, muita briga pelo Ministério da Saúde, nós começamos esse ano passado, melhor dizendo, 25, a conseguir oferecer o exame médico periódico que já estava previsto desde 2009, tá? Isso foi uma vitória do Ministério da Saúde. Tá? Existe uma cartilha disponível, tá, online, toda a SEM, né, toda a Secretaria Estaduais do Ministério da Saúde receberam, tá? E podem disponibilizar para qualquer dúvida. Também existe um e-mail institucional que tira dúvidas, tá, de qualquer, tá, etapa do exame médico periódico. Tá? O servidor, né, vocês vão receber uma comunicação tanto via SouGov, que é o aplicativo que vocês usam, né, para verificar no celular contra-cheque, marcar férias, ter frequência, como vocês vão receber um e-mail, tá, informando essa convocação no e-mail que está cadastrado, tá, no CIAP. Tem gente que fala assim, eu não recebi e-mail. Está cadastrado no CIAP? Tá? Se não tiver cadastrado, você não vai receber e-mail. Aí, todos os servidores, de um modo geral, hoje, né, têm o aplicativo SouGov. Tá? Muito para ver contra-cheque e marcar férias. Então, vocês vão receber nesse aplicativo essa convocação. E como vocês vão aceitar? Tá? O próprio SouGov, né, ele é autoexplicativo. Você avançando, vocês vão ver a facilidade que tem. Eu botei algumas telas para facilitar essa compreensão. Vocês recebem, né, no SouGov a convocação, tá? E vocês têm de optar se vocês querem fazer, não desejam realizar ou decidirei depois. Tá? Simplesmente, isso é uma pergunta. Se você marcar que não deseja realizar o exame ou marcar decidirei depois,
o sistema, toda vez que você acessar o sistema fica dando informação, perguntando se você quer realizar o exame. Você tem até 30 dias, tá, para alterar. Se você falar que não quer fazer o exame, você tem até 30 dias para mudar a sua, tá, decisão. Tá? Tá aqui, se você não deseja fazer o exame, ou decidirei depois, como é que você decide isso? Você acessando de novo, ou pelo SouGov, você acessa Minha Saúde, tá? E em seguida exame periódico, tá? Aí você vai ter a opção, tá? De novo, que veio perguntando no início, desejo realizar, não decidirei depois, tá? Você marca sim e marca em salvar. Então você vai passar para a etapa de realização do exame. A partir disso, tá? Ele vai dar informação das datas, período da realização, os exames que você vai fazer, você pode abrir e verificar os exames que foram solicitados, tanto o básico como os exames específicos, tá? E você vai clicar em avançar. Tá? Aqui tem a listagem de todo o exame que você vai realizar. Como são definidos esses exames? Os exames são definidos, parte do exame, os básicos e os complementares, são definidos por decreto, estão no decreto conforme a idade do servidor, tá? Até 45 anos. Um exame básico, a partir de 45 anos, você inclui o oftalmológico, a partir de 50 anos, inclui para as mulheres mamografia e para o homem PSA. Tá? Vocês vão clicar em avançar e vai perguntar de novo. Tá? O sistema pergunta o estado onde você vai realizar o exame e o município. Vai abrir uma lista de municípios, você escolhe o município onde vocês vão realizar esse exame. Tá? Por que é necessário escolher o estado e o município? Porque vocês vão receber uma listagem com a relação das clínicas conveniadas. Tá? Vem ali dizendo onde vocês podem realizar cada tipo de exame. Tá? Vocês vão ter de marcar que aceita realizar o exame mais uma vez, tá? E mandar salvar. Tá? Ao fazer isso, o sistema volta a perguntar: concorda com o termo de consentimento? Você concorda em que seja realizado o exame com termo? Por que esse termo? Como o Jorge falou, vocês vão receber, vão fazer preencher uma ficha de anamnese, onde ali vai constar se vocês têm exame, tá? Vocês têm pressão alta, tá? Se vocês têm dado de doença na família, tem uma série de informações, tá? Da saúde de vocês. Essas informações, tá, vão ser usadas para estudo epidemiológico, sem vincular nome. Tá? De quem é isso? Não, eu vou ter da região. Eu tenho, por exemplo, em Minas Gerais, tá, 30% dos servidores informaram que tem pressão alta. Então, eu sei que eu tenho que fazer alguma programação, tá, investir em algum sistema de promoção para tentar verificar, saber se tem algum programa específico que eu possa utilizar. Mas quem foi que informou isso? Eu não tenho como saber. O sistema não informa, tá, o nome. Só quem vai saber isso é o médico na hora da consulta. Ele vai ter acesso a essa ficha que vocês estão preenchendo. Ele é a única pessoa que vai saber, tá, que você informou aquilo. O médico precisa saber para poder avaliar. Tá? Mas essa ficha não fica disponível a mais ninguém. São dados médicos, tá? Guardado pelo sigilo médico. Tá? Ninguém tem acesso. Nós vamos usar os dados para estudo epidemiológico sem vincular a pessoa. Nós vamos ter vinculado a região, tá? Em qual estado a pessoa trabalha. Tá? Avançando aqui, vocês vão ver. Formulário da anamnese. Tá? Assim que você aprovar, vocês vão ter duas opções: emitir as guias de exame ou o formulário de anamnese. Eu sugiro, tá, fazer o primeiro formulário de anamnese antes de emitir as guias. O sistema estava dando alguns problemas quando se emitia as guias, ele desabilitava o formulário de anamnese. Tá? Falado que já corrigiram. Tá? Como o ideal é
imprimir a guia posterior ao formulário, porque na hora da consulta, tá? Se você chega na consulta médica, no final, tem o formulário de anamnese preenchido, tá? O médico tem que preencher na hora. Então, sua consulta demora muito tempo. Tá? É uma consulta, o formulário vocês vão ver, são 6 formulários, são várias perguntas sobre doença existente, cirurgia, hábitos, tá? Que a pessoa tem, se faz atividade física, tá? Se fuma. Então, são várias informações que demora tempo. São informações normais que o médico pergunta. Se vocês, preenchendo o formulário antes, vocês conseguem agilizar isso. O médico vai ver e vai confirmar. Ele vai olhar e falar assim, você fuma? Fuma há quanto tempo? Não sei mais o quê. E vai tirar algumas dúvidas específicas. Ele não tem que preencher todo o formulário junto com você e perguntar cada coisa. Tá? Entrando no formulário, para vocês terem ciência, tá? Eu tenho o histórico. Formulário de anamnese, é dividido por 5 abas: histórico ocupacional, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, hábitos e condições atuais de trabalho. Como falei, o histórico ocupacional, se já trabalhou em outra área, se você já teve acidente de trabalho, teve alguma doença já ficou afastado, né, por uma doença de trabalho, se você exerceu outras atividades. Então, são uma série de perguntas, tá? Que você já deixa pré-preenchidas, que o médico vai ter acesso a isso na hora da sua consulta clínica. Tá? A parte aqui, em algumas telas, você vai ver que tem um mais. Você teve outro emprego? Sim. Você clica no mais e vai abrir a aba dizendo qual emprego. Você pode registrar quantos empregos vocês tiveram. 5, 6, é só ir clicando no mais e vai abrindo espaço para você colocar o emprego. Acidente de trabalho, doença ocupacional, tá? Tudo isso é muito importante para o médico saber. Tá? Antecedentes pessoais, como eu falei, doença dos olhos, doença de pele, tá? Alergias, tá? Uma série de doenças relacionadas que você vai marcar sim ou não. Antecedentes familiares, você tem pressão na sua família? Tem doença do coração, tá? Doença no rim, tá? Uma série de perguntas, como o Jorge falou. Pode ter uma doença, né, relacionada muito à família. Da mesma forma que você tem doenças relacionadas a hábitos pessoais. Você realiza exercício físico, tá? Você fuma, você bebe, tá? Uma série de perguntas que vocês vão responder para o médico ter noção do que está acontecendo. E aqui, condições atuais de trabalho. Há ruído muito elevado, iluminação, sim ou não? Seja realista. Não, eu tenho problema com a minha chefia. Tem uma pergunta assim, tem problema com a chefia? Tem. Você pode marcar, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Mas tem muita problema de passe de estresse, tudo mais, muito relacionado à relação que você tem com seus colegas, com a chefia. Aqui tá onde você pode informar isso, e a gente vai saber, não que você informou, nós vamos saber que naquela região, naquele local, existe algum conflito entre as pessoas. Isso a gente consegue. Mas quem informou esse conflito? A gente não consegue saber. Então, a gente consegue intervir na causa, fazer alguma programação, fazer algum treinamento de chefias, tá? Verificar o que está acontecendo para tentar melhorar essa situação. Tá? Depois de responder, finalizar, se vocês quiserem botar alguma coisa de observação, fazer alguma coisa, tá? Vocês vão clicar finalizar a anamnese. Na hora que vocês fazem isso, tá? Vocês não editam de novo. Fica salvo e só o médico clínico vai conseguir verificar essa ficha. Na hora da sua consulta, ele vai abrir no sistema e vai verificar todas essas fichas. Quem é esse médico? É um médico do Ministério? Não. No momento, esse médico é um médico que foi contratado pela GEAP. Então, o Ministério da Saúde fez um convênio com a GEAP. É um médico que está vinculado à GEAP que está fazendo esse atendimento. Não é ninguém do Ministério. É um médico, tá? A parte que vai acessar o sistema,
e vai ver. Então, não tem risco dessas informações vazarem para alguém no Ministério e serem usadas contra vocês, tá? Não tem. Então, vocês podem falar qual é o seu relacionamento com a chefia, relacionamento com o colega, você recebe material EPI, EPC, recebem condições, vocês podem botar tudo aí. Isso vai nos servir muito para o estudo, tá? Do campo, ok? Finalizando, como fica? Vocês vão voltar de novo para a página para emitir as guias. Ao clicar em emitir as guias, né, vai abrir um formulário desse modo, onde vocês vão ter guia de todos os exames, está dando prazo, tá? E o tipo de exame, tá? Então, vocês vão ter exames laboratoriais, tá? Todos, né, os exames, tá? Todos os servidores vão fazer exames laboratoriais. Vocês vão ter, dependendo da idade, tá? O atendimento, tá? Acima de 45 anos, por oftalmologia, para homem, tá? E para as mulheres, tá? Vão ter, além da oftalmologia, tá? Vão fazer também a mamografia acima dos 50 e vão fazer o exame preventivo em toda a faixa etária, tá? Alguns desses exames, né, precisam de agendamento, precisam de fazer preparo, tá? Em alguns, por exemplo, o sangue oculto nas fezes, que é solicitado acima de 50 anos, tanto para o homem como para as mulheres, precisa de alguns preparos, não pode comer certos alimentos. Tá? O PSA para o homem no exame precisa de preparo, a própria parte de glicose, tá? Então, isso tudo, então é muito importante, antes de vocês se dirigirem diretamente ao laboratório para fazer, tá? Entrar em contato com o laboratório e ver qual o preparo necessário para aquele exame, tá? Ao chegar no laboratório, tá? Com essas guias, tá? Vocês precisam assinar cada guia dessa. E não assinar antes, não encaminhar antes. Assina na hora de realizar o exame, tá? Isso é um controle nosso sobre a prestação do serviço. A gente vai pagar esse serviço, o Ministério da Saúde paga, conforme essa guia. Se essa guia não tiver assinada, tá? O laboratório não vai fazer. Tá? Isso aí nós estamos explicando, passando para todos. O próprio laboratório sabe que tem de pedir assinatura em todas as guias. Assinar só na página não importa, tá? Porque tem, às vezes, páginas com sistema diferente. Por exemplo, tem duas guias de sangue e uma para consulta oftalmológica. Tá? Não é feita no mesmo lugar. Tá? A consulta oftalmológica, você vai numa clínica oftalmológica, vai passar pelo médico para fazer. Ok? Que mais? Tá? E o cronograma agora, né? Nós começamos agora em fevereiro a convocar Pará, Rio Grande do Sul, tá? Todos que estão participando aqui, tá? Foram convocados agora, a segunda etapa do exame, não foram convocados no ano passado por falta de tempo. Estamos começando agora a convocar esses estados, tá? Em alguns estados, tá? A GEAP, tá? Conseguiu fazer o que a gente chama em company, tá? Colocar um laboratório, colocar um médico, tá? Na superintendências para facilitar o atendimento. Alguns outros estados preferiram não fazer isso, que tinha poucas pessoas na própria capital. As pessoas são muito dispersas em todo o estado, então não tinha gente suficiente para compensar, botar um grupo, tá? Na própria SEMES para poder atender, tá? Bem, coloco à disposição, tá? Estou passando a palavra agora para Jaciara, que ouve para continuar. Jaciara? Olá, Estamos ouvindo, Jaciara. olá, bom dia. Conseguem me ver? Olá. Ver Sim, e eu estou ouvir, ouvindo e Jace. estamos vendo. Vai em frente. Bom dia. Vou passar a palavra agora para um representante do sindicato, Cláudio Machado, para fazer uma explanação. Bom dia a todas e todos.
Então, eu sou o Cláudio, eu sou servidor do Ministério da Saúde, sou dirigente sindical do Sinsprev São Paulo, dirigente da FENASPES. FENASPES é a nossa federação nacional, a qual indicou para fazer essa fala aqui. Uma federação nossa que reúne vários sindicatos da área da Seguridade Social em todo o Brasil. E queria, assim, começar destacando, né, a importância desses procedimentos, desses exames periódicos, e também saudar e parabenizar, né, a realização desse evento, porque é muito importante, no nosso modo de ver, que a gente comece, né, a dar passos concretos nessa questão da saúde da trabalhadora, do trabalhador, ou da servidora, do servidor em todo o Brasil, e principalmente, né, destacadamente no Ministério da Saúde. Né? O Ministério da Saúde, queira ou não, é uma referência de saúde pública, né, do SUS para todo o Brasil, não só no Serviço Público Federal, mas em todos os serviços. E queria, assim, fazer uma contextualização muito rápida, né? Mas a gente tem que fazer uma contextualização que foi já colocado aqui, e é uma preocupação que a gente, quando alguns tempos atrás, né, a gente começou a fazer essa discussão, a gente também representa, né, junto com outras entidades sindicais e junto com outras companheiras e companheiros da base da FENASPES, a gente está na mesa setorial, né, do Ministério da Saúde. Uma mesa importante que discute muito desses assuntos, né, das condições de trabalho. E quando se discute condições de trabalho em todo o Brasil, se discute as condições de saúde e é relacionadas ao trabalho. Mas há uma contextualização porque sempre surge uma preocupação, né? E é legítima essa preocupação, que eu penso que são eventos como esses que a gente deve construir uma relação, né, para superar essa preocupação. A preocupação é dos servidores e servidoras submeterem, né, a determinados exames, mas a preocupação é de que possa ter alguma outra consequência. E isso decorre, primeiro assim, já faz muitos anos, né? Nem lembro mais quantos anos, a gente tem conversado sobre isso na mesa, que os exames não eram realizados. Então, assim, a gente quer saudar essa iniciativa do Ministério da Saúde, muito importante, né? Muito importante, né? E a gente precisa superar essas dificuldades, esses temores, né? Já de alguns anos, o Serviço Público Federal, não só do Ministério da Saúde, o Serviço Público Federal, vem tendo várias medidas, né? Como implantação de metas, uma série de questões, né? Que vão tendo mudanças, algumas até infralegais, que isso, né? Abala, fere, preocupa muito, né? Não só a servidores e servidoras, mas a toda a população. Já há alguns anos que a gente convive, né, com projetos de reforma administrativa, né, dos mais variados, já faz alguns anos, né, um bom tempinho, e que ainda está sendo colocado no Congresso Nacional, e que isso preocupa, né? Então, além do dia a dia, né, que servidores e servidoras vão sentindo em todo o Brasil, entendeu? Isso não só do Ministério de modo geral, também você tem essas preocupações, né, com o destino, o que se pretende, a discussão do serviço público no Brasil e suas consequências para a população e para servidores e servidoras. Então, eu faço essa contextualização, né, que eu penso que é importante a gente criar esses canais, mecanismos, para que a gente possa discutir nesse sentido. O Ministério da Saúde é louvável sair na frente, né? E a gente construir uma relação, né, que a gente possa criar confiança e espaços para debater questões tão importantes como essa. Então, nesse sentido, eu queria colocar outras questões, que essa preservação, né, da individualidade no exame, né, no que possa ser colocado, é muito importante e fundamental. Isso tem que ser garantia, né? Como está sendo dado aqui hoje, numa live a nível nacional, é uma garantia de que a pessoa, do servidor a servidora, fique tranquila e possa, inclusive, exercer o seu direito. Porque esses exames periódicos
são um direito, até para analisar a sua saúde individual, mas também as relações de trabalho, o que podem estar implicando, né, na sua saúde. Isso é uma questão fundamental que a gente gostaria de deixar bem colocado aqui, e, ao mesmo tempo, né, mostrar o seguinte, que inclusive foi citado aqui pelo Jorge, né, e também pelo João Luiz, a questão é o seguinte, da questão coletiva, né, da questão coletiva. Porque quando a gente, é uma questão só individual, mas você começa a ter dados, e eu acho que uma frase muito importante aqui colocada pelo Jorge, também citada pelo João, e que eu penso que é nesse sentido que o Ministério tem que encaminhar, é na questão de tratar os exames periódicos, né, para servidores e servidoras do Ministério da Saúde. Isso é política pública, isso é SUS. Então, o SUS já tem desde a sua bandeira de fundação, né, de fundação, de criação, desde a década de 90, a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, é importante, né, todo esse tempo perdido que a gente teve, esses anos todos, mas foi retomado, isso é uma realidade, que a gente aproveite bem, né? E a questão sindical, que eu gostaria de colocar aqui, nós da FENASPES, né, temos feito essa discussão em todos os nossos sindicatos estaduais, com as demais entidades sindicais, é no sentido da importância, né, coletiva e institucional da participação dos sindicatos, das federações, enfim, do movimento sindical. Isso é fundamental para a garantia coletiva. Obviamente que nós também, não é, né, a individualidade tem que ser preservada, mas a individualidade leva a questões coletivas importantes. E aí a atuação do sindicato, que inclusive garantido pela Constituição Federal, né, é base do movimento sindical, a luta por condições de trabalho, condições de vida, dignidade das trabalhadoras e trabalhadoras, aqui servidores e servidoras, nesse caso do Ministério da Saúde. Então, com essa compreensão, né, de que é uma política pública e que nós temos que ter participação, né, de mostrar para o servidor, para a servidora, essa importância, que se trata da sua saúde, e que se há condições, né, e espaço, num período em que a gente vê, né, que às vezes tanto se tem dificuldades criadas, né, desde orçamentárias a outros tipos, ao setor público, são medidas como essas que podem ajudar a reforçar. O Ministério da Saúde tem uma importância fundamental em todo o país. Nossos sindicatos têm acompanhado nas superintendências, né, do Ministério da Saúde todas essas questões, né, muitas vezes buscando espaço, muitas vezes colocando reivindicações importantes que vão demonstrar isso. Então, aproveitar bem, né, e já fazer mais do que uma reivindicação, mas também uma afirmação de que nossos sindicatos estaduais, nossa federação, pretende estar junto, acompanhando, né, não a consulta em si, o exame médico em si, mas os resultados coletivos e institucionais, como foi colocado aqui. Porque também precisamos discutir, porque às vezes cada região, cada estado desse país tem uma realidade, mas o Ministério da Saúde tem uma capilaridade muito grande, né? E pode ser uma política de referência, inclusive no setor público brasileiro. Então, a gente tem essa expectativa, temos as questões políticas, críticas, que a gente já colocou rapidamente aqui no início, mas a gente espera que essa política, né, como foi colocada aqui, exposta, né, e essa iniciativa de hoje, possa começar um caminho, né, de uma reorganização, de uma reconstrução dessas relações de trabalho no SUS, né, que o SUS sempre foi, hoje, um dos pioneiros, né, hoje nessa luta aí de refortalecimento do Estado brasileiro de direitos da população. Então, nós queremos, assim, já não vou me alongar muito, não, né, mas colocar o papel que nós, do movimento sindical, que os sindicatos, né, junto com o Ministério da Saúde, principalmente junto com as servidoras e servidoras, que os servidores e servidoras que tenham dúvidas
né, possam consultar os órgãos do Ministério da Saúde, mas também tragam os problemas do sindicato. O sindicato tem que ser essa garantia, essa luta institucional coletiva por garantia dos seus direitos. Os direitos individuais nossos vão ser respeitados, né, se os direitos coletivos forem respeitados institucional. Então, assim, queremos apontar isso, vamos estar presente em todas as unidades, todos os estados, né, através das entidades sindicais, com as nossas federações, junto à mesa, fazendo essas avaliações, porque isso é muito importante, tanto para a saúde, né, para as condições de trabalho, e destacando também, como foi relacionado aqui pelo João Luiz, né, esse dia a dia no local de trabalho, né? Prevenções contra assédio, né? Contra dificuldades nas relações de trabalho, isso é importante, né? Isso adoece. Hoje a saúde mental é um dos maiores problemas, né, em relações de trabalho que estamos tendo no Brasil. Nós passamos por uma pandemia, né? Vimos a luta, o sofrimento de servidores e servidoras, da classe trabalhadora, principalmente do setor da saúde. E, para isso, a gente precisa estar junto, ter entidades fortes, né? Cobrar do Ministério. Entendemos que essa política aqui é correta, essa retomada, é uma política pública, e nós vamos superar qualquer desconfiança, qualquer processo, né? Em conjunto, com democracia, fazendo discussão. E queremos reforçar aos servidores, servidoras e servidores que façam o exame médico, né? Se tem dúvidas, consulte o seu sindicato, procure nos seus estados, entre em contato. É muito importante fazer, e se sintam seguros e seguras de fazer, entendendo que isso faz parte de uma política pública, para que a gente melhore essas condições de trabalho. Então, assim, eu queria deixar essa saudação, né? Colocar nossas entidades sindicais à disposição, né? Ressaltar o que já foi colocado aqui pelo Ministério da Saúde, e a gente quer aprofundar junto com os servidores e servidoras, porque também, se não houver essa participação, né, nós não vamos ter esses dados mais reais. Quanto mais tivermos, mais próximo da realidade. Mas, e qualquer preocupação no sentido de outro uso que não seja fortalecer a política pública de saúde da trabalhadora, do trabalhador, do servidor e da servidora, a gente tem que ser rechaçado. Então, saudando essa iniciativa de hoje, né, colocando nossas entidades sindicais em todo o Brasil à disposição, né, e o papel nosso do movimento sindical é lutar, né, por condições de trabalho, condições de vida digna, um serviço público forte para a população brasileira. Então, a gente destaca essa importância do Ministério da Saúde ter dado esse passo, né, inclusive estendendo a todo o Brasil. Era uma preocupação nossa do movimento sindical, que começo era alguns estados, agora está estendido a todo o Brasil. Então, a gente coloca à disposição e temos certeza que vamos, no dia a dia, aí, construir, aperfeiçoar e melhorar nossas condições de trabalho para toda do Ministério da Saúde, de servidores e servidoras, que pode ajudar, inclusive, outros setores, não só do Ministério da Saúde, mas do próprio SUS. Tá? Obrigado, estou à disposição. Obrigada, Cláudio, pela sua participação. Gostaria de deixar, mais uma vez, né? Eu vi aqui que na live tem algumas perguntas em relação ao exame periódico. O exame periódico é para todos os servidores, né? Ele começou em maio de 2025 e nós estamos já no planejamento do ano de 2026, aonde todos os servidores serão convocados. Gostaria de deixar também o e-mail para qualquer dúvida, periódicos.ms@saude.gov.br. Estamos à disposição para esclarecimento, orientação para todos os trabalhadores, para todos os servidores, tá? Uma outra coisa importante para deixar mencionado é que esse convênio
que foi estabelecido com o Plano de Alta Gestão, GEAP, ele vai abarcar todos os servidores, os que estão cedidos, inclusive, tá? Então, essa era uma preocupação nossa, e todos pudessem ter o seu direito garantido, né? Então, todos os servidores serão convocados. E aí a gente pede a conscientização dos servidores para que realize o exame médico periódico, né? Nós sabemos das dificuldades que estamos encontrando com relação a uma rede forte e credenciada para atender. E eu gostaria que vocês estivessem certos que estamos aí evitando esforços para que consigamos estabelecer cada vez mais essas parcerias para que todos os servidores que queiram fazer o exame possam ser atendidos. Sem mais, eu me despeço. Gostaria de passar a palavra para a coordenadora Priscila para fechar esse momento. Obrigada a todas e a todos pela participação. Esse foi um momento inicial, né, de um diálogo importante aí sobre a importância da realização dos exames periódicos, tá? Nos colocamos à disposição, reitero as palavras de Jace, nos colocamos à disposição de todos para esclarecimento de dúvidas, tá? Conte conosco e tenha em mente a importância que é você cuidar da sua saúde mental, física, e o exame periódico faz parte desse cuidado. Obrigada pela participação e até a próxima.